Olá a todos, bem-vindos a mais uma Verdade sobre o Vinho, hoje sobre a região do vinho do Porto, e tenho comigo um amigo de longa data já, o Bento Amaral, que está inteiramente ligado à região, trabalhou muitos anos na Câmara de Provadores e depois como técnico do IVDP, do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, e que hoje nos vai guiar aqui por esta região. Bento, obrigado por me teres aceito o meu convite, teres aceito o meu convite, e és nascido e criado no Porto? Olá, obrigado. Eu que agradeço este convite para falar de uma região que gosto tanto. E pronto, espero que venha a ser útil esta nossa conversa sobre um tema que me apaixona. Sim, cresci, nasci e sempre vivi aqui no Porto, com exceção de meio ano que vivi em Bordeaux, enquanto estive a estudar. E o que é para ti a região do vinho do Porto? E como disse, para mim é uma paixão, não é? A região de Mercado de Douro, onde se inclui o Porto, Douro, e os vinhos de Douro, é uma paixão, tanto desde a beleza da região, da qualidade dos vinhos, das pessoas que fiz amizades e que também algumas delas eram amigas, mas portanto para mim é uma paixão e uma parte muito importante da minha vida, diria. Pá, e as pessoas têm que saber, pá, que nós estamos na presença de um campeão mundial. Conta-nos aqui um bocadinho do teu percurso, pá, como criança e, no fundo, o teu envolvimento depois no IVDP e o teu percurso também nos Olímpicos. Tu bem Certo, conheces. está bem. Bem, portanto, isto é, sim, mas fazendo de uma forma resumida, atualmente tenho 53 anos, sou o irmão do meio, portanto, tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, que tu conheces também, não é? De me acompanharem, portanto, aos 25 anos tive um acidente que me deixou tetraplégico. Eu antes tinha feito vela, é verdade, portanto, tinha vindo meio ano antes de Bordeaux. Portanto, nessa altura é que foi a minha paixão pelo vinho. Eu tirei a minha licenciatura em Engenharia Alimentar e a minha paixão, nessa altura, fiz um Erasmus em vinho e percebi que era exatamente aquilo que eu queria. E vim de lá, porque eu acho que isto aqui, eu acho que é atribuído a Confúcio, que diz que arranja um trabalho que gostas e nunca mais precisas de trabalhar na vida, e foi um bocado isso que me aconteceu quando estive em Bordeaux. Percebi o que era o resto da minha vida. Bem, portanto, tenho um acidente, fiquei tetraplégico e achei que nunca mais iria conseguir trabalhar em vinhos, o que depois, para a minha grande surpresa e por contactos também, obviamente por prática e por aí fora, acabei por ir parar ao Instituto dos Vinhos de Douro e de Porto, onde durante os primeiros 14 anos fui responsável da Câmara de Provadores, e portanto eu penso que quem nos ouve tem e vê tem já o conhecimento para saber que qualquer vinho, e em Portugal isto reparem que nem em todo o mundo isto acontece, normalmente em Itália ou em Espanha, só quando são os vinhos de melhor qualidade é que precisam de ser provados e analisados, senão são só analisados. Cá em Portugal temos um nível de exigência mais alto e bem, e portanto são provados e analisados todos os vinhos antes de ir para o mercado. Aqui estamos a falar de, provávamos, sei lá, de início, quando era só vinho do Porto, à volta de 5.000 vinhos, e depois Porto por ano, claro, e depois Porto e Douro chegava perto dos 10.000. Mais tarde, em 2013, fiquei como diretor técnico, portanto, o que é que isto quer dizer? Tinha a parte do laboratório, parte da Câmara da minha responsabilidade, tinha as chefias, claro, responsável por cada uma dessas áreas. E foi isso que aconteceu até há meia dúzia de meses, nem tanto, quando resolvi criar um projeto próprio e o Manuainati, que se calhar falaremos mais para a frente. Portanto, depois agora, relativamente à minha vida desportiva, que também me tinhas pedido para falar, tinha feito vela antes do acidente, durante uns anos,
Tinha vindo fascinado quando estive em Bordeaux por ski, isso achava que nunca mais iria fazer. Curiosamente, foi o primeiro desporto que fiz a seguir ao Ocidente. Houve um ano que tive a oportunidade de fazer ski para os Alpes e que tive a sorte de encontrar condições excepcionais e batemos o recorde do mundo de velocidade de ski na neve. Foi oficioso, não foi oficial, mas depois, onde efetivamente houve um esforço e uma exigência maior, foi na vela adaptada, que fiz um percurso de competição entre 2004, 2003, 2004 e 2008, onde fui campeão do mundo, vice-campeão do mundo, terceiro classificado e nos Jogos Paralímpicos fui em nono. Esta parte da vela deu a oportunidade de eu fazer uma coisa que não tive a oportunidade de fazer e que era o meu sonho através do mundo do vinho, que era correr o mundo e conhecer o mundo. Ou seja, todas as tuas paixões e vontades não foram travadas pelo acidente e pela infelicidade que tiveste naquele momento. Uma vez que já conhecemos um pouco aqui do Bento, vamos agora conhecer aqui um pouco mais sobre a região do vinho do Porto. Conta-nos um pouco quais são os grandes marcos, na tua opinião, quais são os grandes marcos da região, naturalmente a delimitação da primeira região vitícola do mundo é certamente um, mas dá-nos mais exemplos. Certo, olha, isto daria só para um programa sobre isto. É uma coisa que me tem fascinado cada vez mais perceber tudo isso. Mas, portanto, eu começaria, se calhar, por um pouco antes, e até para percebermos o que é que era o mundo antes, o mundo dos vinhos antes, e que esta questão da aguardentação dos vinhos é curiosa, que surge até se calhar primeiro em França com os vinhos de Bordeaux, não é? Obviamente que foi importante para a exportação dos vinhos portugueses, isto quando, enfim, guerras normais dentro da Europa, entre os impérios do Norte e os impérios do Sul, leva a que Inglaterra e a Holanda procurem mercados alternativos. Esses mercados foram Espanha e Portugal. Acontece que Espanha depois associa-se à França e, portanto, passa a ser Portugal esse mercado prioritário de exportação dos vinhos, que é com, inicialmente, porque é a região que está mais a norte, é a partir da Barra de Viana do Castelo, é lá onde há a primeira feitoria inglesa, portanto, vamos dizer, o entreposto a partir de onde vinham os vinhos, e depois é que surge o vinho do Porto. O vinho do Porto, portanto, começa a ter algum sucesso ali finais do século XVII, início do século XVIII, mas depois, como acontece com muitos produtos com sucesso, começa a haver começa a haver falsificações. E por isso é que é demarcada e regulamentada a região em 1756. Três coisas. A primeira é, em termos de delimitação, existem regiões que foram delimitadas antes. 1716, na Toscânia, há Chianti, Pomino, Valdarno di Sopra e Carmignano, e mais tarde, também na atual Hungria, foi delimitada a região de Tokaj. Mas, agora, delimitação e regulamentação foi a primeira, portanto, foi a região demarcada de Douro. O que é que isto significa? E qual é a importância de tudo isto? É que todas as denominações de origem atuais têm os pilares que já existiam na altura. Ou seja, que havia uma delimitação, existia uma regulamentação associada à produção de vinho e existia um controle. Na altura, os provadores, que era o equivalente à Câmara de Provadores atual, era uma nomeação régia, não é? Portanto, era o rei que nomeava. Isto era a outra questão que também queria dizer era, existia também uma regulamentação anterior em relação à região de Ribeiro, do século XVI, mas não havia delimitação e faltavam aqui algumas controle também, se não me engano. Mas isto para dizer que todas estas coisas foram juntas e depois foi efetivamente a região do vinho de Porto que acabou por ter todas estas coisas em conjunto. Querias fazer alguma pergunta? Não, desculpa. Tocaste aí num ponto da aguardentação que para mim é um marco muito grande da região,
Qual é a história da aguardentação antes do vinho do Porto? Ora bem, Ou na seja, região ou fora da região? qual é a origem da aguardentação dos vinhos? Certo. Olha, isto é engraçado porque a coisa mais antiga que eu encontro em relação a isso é de um Jean Éon, que é uma pessoa, ele é francês, de certeza, não sei exatamente onde é que ele vive, mas em relação 17, desculpa, é do século XVII, 1600 e tal, ele refere alguma contestação e algum protesto, porque a determinada altura começa em Bordeaux a haver uma certa. Porque havia preços especiais para a exportação dos vinhos, se tu fosses francês de Bordeaux ou então se fosses estrangeiro. E o que é que acontece? Começam a haver holandeses a nacionalizarem-se em França e em Bordeaux para terem esses preços especiais de exportação dos vinhos. E a determinada altura há um protesto deste senhor que diz que deve haver aqui um controle, que essas coisas não podem ser feitas e que há adulterações. E uma das adulterações que falam é da fortificação dos vinhos. Pronto, isso, mas a ideia é que os vinhos, depois, quer dizer, mas estes vinhos nunca chegaram a ter a tradição que tiveram o Xerez, Porto ou Marsala, por exemplo, mais tarde. Mas, e Madeira, obviamente. Mas a ideia é sempre, e como sabes, a estabilização, portanto, temos vinhos com teor alcoólico superior a 17, ou 16,5%, 17% de álcool, e que com isso tenham uma estabilidade microbiológica e não se deteriorem durante a viagem. Pronto, portanto, na prática acaba por ser isto. As pessoas não se apercebem exatamente porque é que isso acontece. Isto é curioso porque se pensarmos, eu estou aqui a pensar e começo a falar um bocado sobre isto, mas também são datas importantes, é de perceber como é que os vinhos depois do Porto, interrompe-me quando quiseres, que senão eu vou por aqui a desbobinar, está bem? Portanto, mas outra coisa curiosa, 1756, reparem que eu vou dar só 3 segundos, senão isto aqui em imagem é muito, mas para pensar que data importante é que existe perto de 1756. 1755, terremoto de Lisboa. Grande terremoto. Terremoto de Lisboa. E repara, como é que o Marquês de Pombal está preocupado com uma região que provavelmente nunca foi, quando tem a capital destruída, a capital de um império destruída. E isto porquê? Porque 50% das exportações de Portugal eram de vinho de Porto. À volta disto, isto depois depende muito, há ali alguns dados, pronto, eu estou convencido que são 50% das exportações da metrópole e não de todo o Império. Mas isto para mostrar a importância, porque senão, obviamente ele não estaria preocupado com isso. Claro. Datas depois mais para a frente, e para avançar um bocado, e eu não vou ser, se calhar, tão entusiasta, esta é outra, se calhar porque tanto para ti como para mim, que somos técnicos, tem algum interesse, é a questão da aguardentação e como é que isto foi, a polémica e por aí fora, como tu estavas a falar. Na década, portanto, aí por volta isto, eu acho, eu não queria dizer, mas será de certeza absoluta na década de 50 do século XVIII, há um manifesto da feitoria inglesa a dizer que os produtores do Douro andam a adulterar os vinhos no sentido de os aguardentar antes do final e ficarem doces e por aí fora e quererem ficar com mais cor, vaga de saboeiro e por aí fora. É que os produtores de Douro depois respondem: sim, mas nós fazemos isto porque é o que os senhores querem comprar, portanto não nos venham culpar a nós. Portanto, já nessa altura havia aqui algumas culpas. Mas, portanto, aqui haveria vinhos aguardentados, haveria vinhos que não deveriam ser aguardentados. A maior parte deles a serem aguardentados seriam no final a maior parte seriam no final da fermentação e secos. Em 1820 há um ano muito quente e dizem-me com características parecidas com 2003. Porquê?
porque difíceis de determinar a fermentação. O que significa que os vinhos ficaram com doçura natural e depois, sendo aguardentados, ficaram com essas características. E então tentou-se, a partir daí, imitar estes vinhos. Acontece que o Barão de Forester diz, depois num famoso manifesto dele, que é uma palavra ou duas sobre o vinho de Porto e a sua deturpação, parte dos ingleses, refere que é não só 1820, 21 e 22, mas ele escreve na década de 30, se não me engano, do século XIX, isto e refere, portanto, que é esta deturpação dos vinhos, como sendo, portanto, já a maior parte deles sendo, portanto, interrompida a fermentação. A fermentação começou primeiro a ser interrompida desculpem lá, exatamente, interrompida a fermentação. A aguardentação começou primeiro a ser feita já em Gaia, portanto, com os vinhos totalmente fermentados, e só mais tarde é que começaram a ser aguardentados lá em cima. Mas se virmos também uma carta da Dona Antónia Adelaide Ferreira, eu acho que é da década de 40 do século XIX, ela refere que para a Quinta de Vesúvio, para o feitor da Quinta de Vesúvio, a dizer, atenção, só interrompam a fermentação em alguns vinhos, mas os melhores vinhos só adicionem o mínimo de aguardente e no final da fermentação. Pronto, fermentação à parte está feita. Depois, há aqui um período liberal em que, também associado às doenças que apareceram na altura, o ídio, o míldio e, acima de tudo, a filoxera. Outra coisa engraçada refere-se que a filoxera aparece na vinha em 1863 no Gard, no sul de França. Há várias teorias, será sido quer dizer, já vi várias teorias, a prevalente é que a filoxera terá vindo através de plantas, foi de certeza absoluta através de plantas, e que foi para uma estufa em Londres. Também num filme Vitis Prohibita, não sei se já viste, é um elogio às vinhas americanas, à videira americana. Mas, portanto, diz que há lá alguém que refere que o grande problema foi o Barão de Rothschild, que andou a distribuir pequenas plantas por vários amigos deles e que provavelmente estariam contaminadas e por aí fora. Mas isto para dizer que no Douro há quem refira, eu não me acredito, francamente, há quem refira que terá aparecido aqui em 1868. Um dos maiores historiadores refere, peço desculpa, 1862. Um dos grandes historiadores, Gaspar Martins Pereira, refere 1863, se não me engano, que é exatamente o mesmo ano do que em França. Será de certeza absoluta na década de 60, o que significa que foi das primeiras regiões do mundo, ou da Europa, a ter filoxera. Se pensarmos em Itália e na Alemanha, isto já é final do século XIX e início do século XX. Portanto, isto leva a que o Douro tenha tido uma devastação muito maior. Porquê? Porque ainda não se percebeu o que era. Estava-se à procura de soluções. E, enfim, e antes que se aceitasse a enxertia, não foi fácil. Que começou a ser feita no final, no início da década de 70, exatamente, no início da década de 70. Mas alguma coisa mudou para além, depois da filoxera, portanto, com os novos plantios, a filoxera resolvido, alguma coisa mudou em termos de estilo nos vinhos do Porto? Não, nessa altura eu diria que a maior parte deles já eram doces. Mas em termos de castas, houve alterações, obviamente. Durante este período, as plantações que houve foi de tabaco e de seda, na região do Douro. É engraçado, ainda o Barão de Forester, as castas que ele refere, e eu não compreendo, tenho de ler aquilo se calhar com mais atenção, se refere, porque ele faz uma descrição dos vinhos que deveriam ser ali no início do século XIX e que falava de castas, e portanto falava do bastardo, falava da touriga, de uma maneira geral,
e falava do Tito Cão e do Alvarilhão. Se reparares, há aqui alterações de castas, e eu, se calhar, aqui em relação às castas, vamos falar de uma forma genérica, porque é interessante isso que estás a dizer, de percebermos que há efetivamente variações de castas. Nas plantações houve, uma das, eu agora tenho estado no IVDP, eu acho que até se calhar já tivemos esta conversa, agora não me estou a lembrar como é que se chama, como é que é atualmente o nome do Mourisco no Douro, mas muito... Já vou lá. Já vais lá, pronto. Estás a ver, pá, nem a mim colou ainda o novo nome. Mas o Mourisco era uma das castas mais resistentes. E a Toriga não. E, portanto, a partir dela fizeram-se vários cruzamentos entre elas a Toriga Fêmea ou Toriga Brasileira, a Tita Barroca, a Toriga Francesa, agora, novamente. Portanto, vinhos com perfis bastante diferentes. Mas eu vou avançar um bocado mais para a altura das recomendações das primeiras castas, portanto, acho que é década de 40 já, e em que as castas que são referidas são bem diferentes de agora. São castas que tinham muito açúcar e pouca cor. Tinta Barroca encaixa perfeitamente nisso. Exatamente, Tinta Barroca. Estamos a falar de Tinta Barroca, mas estamos a falar de Bastardo, por aí fora, não é? Onde é que eu quero... Exatamente. Onde é que eu quero chegar é o seguinte, é que isto temos ciclos. E nós estamos a assistir a outro ciclo. De vinhos com pouca cor, antes era com muito açúcar, porque a viticultura, o aquecimento global será culpado em parte, a viticultura noutra parte, a seleção de leveduras e a enologia noutra parte, por aí fora, portanto, o problema do teor alcoólico não é um problema atual, acho eu. Mas não é, o que se quer é baixar. E, portanto, o que se quer é vinhos menos extrativos atualmente, como sabes, não é? E fazes. Portanto, isto são ciclos. Falando um bocado filosoficamente, até diria. E repara também, no vestuário, se calhar no feminino é mais fácil. É calças justas, depois calças largas, cintura descaída, cintura subida, e andamos nestas variações. Filosoficamente, até se podia pegar em Hegel, que fala da tese, da antitese, portanto, da tese, da antítese, e depois da síntese. E andamos aqui género um pêndulo de um lado para o outro. Agora estamos a voltar aos vinhos com acidez alta, acidez total alta, estamos a falar de vinhos com pouca cor, mais elegantes. Depois podemos entrar aí também em relação ao que é a gastronomia atualmente e como é que isto também nos leva a precisarmos de vinhos, se calhar, um bocado mais discretos. Mas já estou a fugir um bocado ao tema. Não estás, não. Eu vou pegar precisamente neste assunto, porque, no fundo, uma das perguntas que tinha aqui a seguir era esta distinção entre Douro e Porto, porque, quer dizer, estamos numa região em que é a mesma para duas denominações de origem, e eu acho que, pegando aí nas castas e pegando no estilo dos vinhos, é um bom ponto para explicarmos aqui um bocadinho as diferenças. Já falámos da aguardentação, naturalmente, que é pura e simplesmente uma questão de conservação, sempre foi. Hoje em dia já é uma técnica, porque temos outros meios de conservação. Mas quais são as grandes diferenças entre Porto e Douro? Certo. Tirando a aguardentação. Certo. Tu fazes, se calhar, dos dois e saberás mais do que eu, mas de qualquer das maneiras, antes disso e ainda, porque é importante também ficar aqui referido isto, a questão da aguardentação, e porque tu disseste muito bem. É uma técnica, portanto, as aguardentes são neutras, são aprovadas também pelo IVDP, pretende-se que elas sejam neutras e com isso, porque para nós, eu diria quase que seria um produto enológico. Uma madeira que também não é crescida na mesma região do que os vinhos, traz também uma marca no vinho, seja através de compostos aromáticos, fenólicos e até através de permitir a oxidação. Na aguardente é a mesma coisa. Também em relação ao vinho do Porto e vinho do Douro, o que temos, acima de tudo, ou para outra
mas desde a vinha, a maturação da uva pode não ser exatamente a mesma coisa, o equilíbrio acidez, maturação de açúcares pode não ser exatamente a mesma coisa. A fermentação de um vinho do Porto é muito mais, ou para outra, a fermentação demora o mesmo tempo, mas, portanto, o tempo que um enólogo tem para atuar durante a fermentação é muito mais curto num vinho do Porto do que num vinho do Douro. Porquê? Porque no vinho do Douro conclui-se a fermentação, num vinho do Porto esta é interrompida com a adição da aguardente, para ficarmos com açúcares residuais. Antes, sim, depois gostaria depois de falar sobre o equilíbrio de prova do vinho de Porto, mas, portanto, continuando aqui. Depois, isto tem, há aqui no vinho do Porto e no vinho de Douro, o vinho de Douro é muito raro não ser engarrafado depois do segundo, terceiro ano no máximo, digo eu, enquanto que no vinho do Porto, nem é tão, nem terceiro ano já é bastante, enquanto que no vinho do Porto há muito poucos vinhos que são engarrafados tão cedo. Há muito poucas categorias de vinho de Porto que são engarrafadas tão cedo. Fora o vintage, que é engarrafado entre o segundo e o terceiro ano. Podemos pensar também no Porto Rosé, que é um vinho que se pretende fresco e, portanto, os vinhos também são jovens, os brancos e os rubis standard, mas depois os outros têm um tempo de envelhecimento maior. Isto em termos, vamos dizer, de vinificação, ou vamos dizer técnico, não é? Depois de estágio. Agora, depois o perfil dos vinhos são completamente diferentes, porque no vinho de Porto temos um teor alcoólico mais elevado, temos uma doçura mais elevada, e isto pode parecer que não está ligado, mas está muitíssimo ligado, porque o que acontece é o seguinte, vou falar aqui das minhas teorias que mais gosto, que é, quando temos num vinho seco, vamos dizer um vinho tranquilo do Douro, branco, temos um equilíbrio entre a acidez e o álcool, que lhes dá, quando estamos a falar de 12, 13%, o álcool dá-nos uma sensação de envolvente, agradável, quase de doçura. Portanto, temos um equilíbrio entre o álcool e a acidez. Quando falamos num vinho do Douro, temos um equilíbrio entre a acidez e a astringência de um lado e o álcool do outro. Como temos a astringência, não precisamos de tanta acidez para equilibrar o álcool. E como o álcool tem de equilibrar com a acidez e com a astringência, tem de ser mais elevado, para conseguirmos ter um equilíbrio no vinho. Quando falarmos do vinho do Porto, aqui estamos a falar de uma dimensão diferente. Porquê? Porque a partir dos 15, 16%, o álcool que nos dá é uma sensação cáustica, agressiva. Ardente. Portanto, exatamente. Portanto, vai para o lado da acidez e da astringência. E por isso é que precisamos de doçura no vinho, para ter este equilíbrio. Portanto, do ponto de vista sensorial, os vinhos são bastante diferentes. Eu costumo dizer que só não gosta de vinho do Porto quem ainda não procurou o suficiente, porque há tantas categorias de vinho do Porto que há o que é uma grande confusão, mas também para todos os gostos, e não ainda encontrou o suficiente. E também muitas vezes ele vinha servido a uma temperatura muito quente, vai fazer sobressair o álcool e a doçura, e portanto logo isso também já cria aqui algumas confusões. Eu devo acrescentar às tuas diferenças, devo acrescentar a questão da viticultura, ou seja, das letras A a F, em que, no fundo, o agricultor está limitado na produção de vinho do Porto e, naturalmente, depois a parte do benefício, em que a região do vinho do Porto é beneficiada e a região do vinho do Douro não. Mas também te peço para escolher um bocadinho este tema das letras, da qualidade das letras e se calhar até aqui um bocadinho de opinião. Como é que achas que as vinhas da região se vão dividir entre Douro e Porto, uma vez que o Douro está a crescer a passos largos, não é? Certo. Bem, eu também poderia dizer assim de uma maneira geral que 2/3 são vinho de Porto, 1/3 é vinho de Douro, o que é feito atualmente, mas vimos um crescimento quase como o PIB chinês no vinho de Douro, portanto à volta dos 2 dígitos durante a primeira década e meia deste século,
e o vinho do Porto com um decrescimento muito gradual. Em termos de, estamos a falar em termos de volume. Bem, mas, portanto, as letras, isto é uma coisa muito interessante que foi feito por Moreira da Fonseca, é chamado método Moreira da Fonseca, da década de 40, e que classifica as vinhas em 12, segundo 12 parâmetros, e que temos a localização, a altitude, são os dois mais importantes, a exposição, o tipo de solo, castas, inclinação, etc, etc. Pronto, e portanto foram classificados em função do que se pretendia em 1900 ou na década de 40 para o vinho do Porto. Portanto, as de melhor qualidade foram consideradas A, B, C, D, F, G, H, I, J, mas atualmente até F, que é o que atribui o benefício. Posso falar do benefício um bocado? Deves. Pronto, muito bem. Pronto, porque isto realmente é nível 3, isto sair num concurso de televisão é já para o prémio máximo, porque tem uma complexidade elevada. O vinho no vinho é autorizado a produção até 55 hectolitros por hectare em tinto, 65 hectolitros por hectare no branco. Mas, na realidade, depois, o que acontece é que, em função, como existe uma quantidade de vinho do Porto que é autorizado, ou de mosto a ser beneficiado, é autorizado anualmente, em julho, só se pode produzir menos. E, portanto, eu vou falar disto. Como é que é definida a quantidade de vinho de Porto que é produzida por ano? É definida em função das vendas do ano que está a decorrer, da previsão de vendas do ano a seguir, muito importante, a previsão de colheita desse ano e o estoque que existe de armazenamento de vinho de Porto. Em função... É um misto entre produção e vendas. Certo, exatamente. E isto é definido em julho de cada ano, antes da vindima, no Conselho Interprofissional, portanto, onde está representada a produção, os produtores, os viticultores, e o comércio, os exportadores. E, portanto, define-se por ano qual é que será a quantidade, tem andado à volta das 115 mil pipas. Isto é também um número esquisito, são 115 mil pipas de 550 litros. Estamos a falar depois de ser de mosto, portanto, depois com a aguardentação mais 20%. Portanto, é um número assim um bocado estranho para quem não esteja por dentro disso. Depois, em função de cada uma destas letras, é atribuída a quantidade de vinho do Porto que cada parcela pode produzir. Portanto, as parcelas de letra A podem produzir mais do que as de letra B, vinho de Porto. Ou seja, sobra sempre vinho dessa quantidade que pode ser produzida. Portanto, só podemos produzir uma parte para vinho do Porto. Sobra, pode ser para vinho do Douro, normalmente será assim utilizado, mas eu penso que também o que querias dizer era que, diria eu, atualmente com o aquecimento global, com a necessidade, ou com o que se pretende termos vinhos menos potentes e intensos, estão a ser procuradas zonas mais altas. Zonas que nesta avaliação da década de 40 do século passado seriam consideradas de menor qualidade. Principalmente quando no vinho do Douro é preciso termos mais acidez nos vinhos, isto obviamente que faz sentido, provavelmente que haja também aqui uma decalagem entre os melhores sítios para vinho de Porto e do vinho do Douro. Mas pronto, acho que é um bocadinho isto, mas eu acredito que também no vinho do Porto os melhores vinhos possam vir a ser feitos a partir de zonas mais altas e se calhar com uma exposição menos intensa ao sol. Sim, não há dúvida, quer dizer, a viticultura também mudou muita coisa no Douro e evoluiu muito, mas é interessante ver quando se cria a classificação de letras, as do fundo, portanto as mais perto do rio, as mais baixas, as mais quentes, já eram nessa altura as mais valorizadas. Exatamente.
que, no fundo, permite e ajuda muito a viverem estas duas regiões na mesma área vitícola. Portanto, isso para mim é uma coisa muito, muito interessante, quer dizer, não, está tudo descoberto, há ligeiras mudanças e evoluções ou ciclos, não é? Como falámos há bocado da moda. A região está dividida em 3 sub-regiões, o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. Esta divisão, sabes quando foi feita? Porquê é que foi feita? Olha, entre Baixo Corgo e Cima Corgo não te sei dizer, Douro Superior será mais fácil. Porquê? Mas depois podemos falar das características delas e como é que isto poderemos, qual é que é o impacto nos vinhos. A do Douro Superior, até à década de 60 do século XIX, havia uma barreira geográfica grande que era intransponível. É preciso lembrar-nos que os vinhos eram transportados através do Rio Douro. Ou intransponível, bastante difícil de transpor, que era o Cristão da Valeira. Já na altura, já estavam na década de 60, quando morreu o Barão de Forrester ali de Cristão da Valeira, já estavam a ser feitas, enfim, já estava a ser dinamitado. Mas, ou seja, até essa altura, mais ou menos, a produção de vinho de Porto era só no Baixo Corgo e Cima Corgo. E a região era só isto. Acontece que surgem aqui 3 motivos para ser alargada para o Douro Superior. Primeiro, filoxera. Precisavam de mais área de vinha. Segundo, efetivamente, a navegabilidade do Rio Douro. E a terceira, o comboio. Portanto, tudo isto levou a que haja uma nova alteração da região, em que normalmente fala-se só da questão das doenças, mas eu francamente acho que são as 3 coisas, em que também abarca o Douro Superior. As outras 2 estão delimitadas desde 1756 também, portanto, desde essa altura. Características, temos, não estou a ver se são estes montes que eu aqui, mas atrás de mim vem aqui uma zona muito montanhosa, não é? E como compreendem, muitas das nuvens podem ficar aqui presas. Quem tem a experiência de passar pelo túnel de Marão atualmente é uma coisa altamente pedagógica, que muitas vezes se vê que do lado da Amarante está nublado e com as nuvens presas na Serra do Marão, e depois do outro lado não está nublado. De qualquer das maneiras, existe uma diferença grande de precipitação no Baixo Corgo, que é a zona mais perto da Serra do Marão, mas já no Douro, e no Douro Superior. Se me quiseres interromper, interrompe. Mais uma vez digo também, pronto. Isto para dizer o quê? Pode chover, vamos dizer, 1.200 milímetros por ano no Baixo Corgo, zona mais perto do Porto, e podem chover 400 milímetros no Douro Superior. Isto é uma diferença enorme de precipitação. Obviamente, como é que há precipitação? Há com nuvens. Se há nuvens, não há insolação. Tudo isto mostra que o tipo de vinho vai ser diferente. Se chove mais, há maior crescimento vegetativo. Também há menor insolação, também menor insolação, vamos ter vinhos com menor maturação, maior insolação no Douro Superior, vinhos com maior maturação. E, portanto, aqui temos vinhos com características diferentes. O Baixo Corgo poderá ter vinhos, portanto, com uma acidez total mais elevada, vinhos com um caráter, eu diria, mais vegetal, um bocadinho mais elevado também, vinhos com menos cor do que o Cima Corgo. Depois, no Douro Superior, podemos ter o problema oposto, que é quase um stress hídrico, mas podemos ter muito composto fenólico, temos vinhos com teor alcoólico muito, muito elevado, ou mais elevado do que todos estes. Portanto, todas estas características, no fundo, transmitem a riqueza e a complexidade que os vinhos do Douro e do Porto conseguem ter. Claro.
todas estas diferentes climáticas de altitude, de solos, de orografia, tudo isto vai contribuir para depois pôr um conjunto, uma pintura muito rica e complexa, e que estamos numa fase em que se está a conhecer ainda muito do Douro, já agora pelos olhos do vinho do Douro e não do Porto, mas está-se a conhecer muitas novidades, muitas coisas novas sobre estilos de solos, orientações norte ao sul, altitudes mais altas que se estão a testar, portanto, e isto, no fundo, cria aqui uma riqueza e uma unicidade no mundo do vinho especial. Ia-te colocar aqui uma pergunta que tem a ver com as adegas cooperativas. Como é que as adegas cooperativas se portam no vinho do Porto? Porque é que elas também nascem na região e qual é o peso delas atualmente? Certo. Primeiro, como é que nascem? Nascem durante o Estado Novo e nessa altura não nascem só para vinho, eu estou a dizer a nível nacional. A ideia era de alguma forma ganhar aqui uma noção de dimensão, não é? Depois, no Douro, como é que estão? O peso eu não sei dizer exatamente, já tiveram mais peso do que o que tem, isso eu não tenho a mínima dúvida. O peso, não sei, não vale a pena estar a falar sobre isso. Mas agora, o que é que eu vejo é que começa a haver uma reflexão em algumas adegas cooperativas sobre o que é que deve ser uma adega cooperativa e a sua modernização. A primeira que se calhar começou com esta filosofia foi a de Vila Real e que conseguiu ter, eu diria, aqui perceber que é uma questão bastante comercial, não é? E fazer vinhos com melhor qualidade, percebendo que também se calhar poderá ter premium, mas acima de tudo na gama de entrada média podem concorrer vinhos mais tecnológicos e a funcionar bem. Quer dizer, aqui no Douro temos esta questão filosófica também, portanto, relativa ao benefício e de poder haver gente que não está demasiadamente preocupada com a qualidade da uva que entrega à adega cooperativa, porque ela recebe, não é? Eu diria quase uma falta de profissionalização de alguns dos viticultores, nesse sentido, mas o que se tem visto também, eu diria que, estou a falar de viticultores, talvez nos últimos 15 anos baixaram de 23 mil para 19 mil o número de viticultores, ou seja, o que se vê é que se não há aqui uma profissionalização desta atividade também acabam por desistir ou serem comprados por gente com maiores capacidades e que irá utilizar depois a terra de uma forma mais profissional. Vou pegar aí na quantidade de viticultores. Esses viticultores, que área de vinha cobrem na região? Tens esse número de cabeça? Não, o que é que te poderia dizer? Os viticultores, a média por hectare no Douro de propriedade portanto, estamos a falar de 40 mil hectares, estamos a falar de 19 mil viticultores, é 2, qualquer coisa a área. O maior produtor, e eu não sei se isto são números oficiais, ou por outra, se é oficial, mas portanto, sem dizer marca, diria que o maior produtor, ou a maior empresa, que obviamente que é uma das casas aqui de baixo de Gaia, tem 1000 hectares. Portanto, isto demonstra que se há aqui só um que tem 1000 hectares, haverão outros que terão bastante menos e, portanto, não sei dizer qual é que estavas a perguntar, qual é que é a média de hectares, não era? Não, qual é a área total de vinhas? Não, isso anda aí para os, estamos a falar de Porto, 40 mil hectares, no total 42 mil hectares. Numa área total do Douro da região demarcada de 250 mil.
250 mil de toda a região, não é? Toda a região, exatamente. Uma das coisas mais importantes no vinho do Porto é as vendas, não é? Como é que elas se dividem? Porque até hoje em dia, e sempre foi assim, no vinho do Porto se falam das casas exportadoras, não é? Portanto, até têm as suas próprias bandeiras em Gaia, junto ao Rio. O mercado nacional nunca foi um grande consumidor de vinho do Porto, ou já foi? O mercado nacional é uma coisa atualmente muito interessante. Em 2019, se não me engano, acho que é a primeira vez que Portugal é o primeiro produtor, ou é o primeiro, está em primeiro lugar em termos em valor de vendas de vinho de Porto. Portanto, se calhar, do ponto de vista histórico, já falei, desde o século XVIII, que era vendido, acima de tudo, em Inglaterra, o vinho era vendido, acima de tudo, para a Inglaterra, e foi esse mercado o que prevaleceu até 1963 como primeiro mercado. A partir de 1973, o primeiro mercado começa a ser o francês. Reparem, quando também se dá a imigração de Portugal para a França. A imigração de muita gente, mas sim para a França. E em 2019, é curioso, que acho que é 2019, que passa a ser Portugal o primeiro mercado. Agora, é o primeiro mercado, isto não significa que seja consumido por portugueses. Significa que é consumido ou que é vendido para Portugal. E isto percebe-se bem graças ao turismo. Porque por 2020 e 2021 inverte-se novamente a situação. E em 2022 penso que as coisas estão a voltar outra vez a ser... portanto, devemos andar andamos abaixo dos 20% de consumo em Portugal, mas o mercado será França, Portugal e acho que Inglaterra a seguir. E, portanto, temos aqui um produto português que é consumido maioritariamente em Portugal, mas não por portugueses. Sabes, Helder, e eu vou-te falar de uma coisa que eu acho também é dos meus chavões, mas que é a relação esquizofrénica que os portugueses têm com o vinho de Porto. Porque o que acontece é, se temos, quer dizer, nós dois, se calhar, como trabalhamos nesta área, é um bocado diferente. Mas diria que o português tradicional, se vem cá alguém de fora, o que é que lhe dá a provar? É vinho de Porto, que é a melhor coisa do mundo, segundo ele. Mas depois não bebe. Portanto, quer dizer, ou andamos a tentar aldrabar os outros, ou não sabemos aproveitar as coisas boas que temos, não é? Eu acho que é a segunda opção. Pois, Nós exatamente. não sabemos aproveitar o bom que temos, mas também vejo isso a mudar. Aliás, e nós estamos a viver uma época em Portugal, muito interessante, porque estamos realmente a voltar a ter algum nome fora de portas, não é? Já fomos donos de metade disto tudo, não é? Entre aspas. Uhum. Mas depois caímos no silêncio e estamos novamente a ter o nosso palco e a nossa ribalta por esse mundo fora. Deixa-me só dizer só uma coisa em relação a isso, que é verdade. Acho que estamos a ganhar confiança em nós outra vez, mas eu lembro-me de há uns anos estar a dizer, estamos a falar com um amigo italiano e dizer, não fui eu que disse isto, mas disse, alguém que disse, mas era uma frase que podia ser minha, isto está tão bem que nem parece português. E o italiano disse, só um português para dizer uma coisa dessas, que é uma falta de confiança que temos em nós enorme. Desculpa, mas... Bate tudo certo. Ia-te fazer aqui a última pergunta, e aqui até num pensamento aqui mais filosófico, como até já fizeste algumas observações, que tem a ver com, portanto, sabemos como é que estamos no vinho do Porto hoje, falámos um pouco do passado, como é que vês o futuro da região, e aqui queria que fosse um bocadinho aos dois mundos, ao mundo da produção, e se calhar até falámos um bocadinho aqui das castas e para onde a viticultura caminha e para onde é que vai a vinificação, e depois também na parte das vendas, na parte comercial, que no fundo é a essência do vinho do Porto, é este lado muito comercial. Isso dá para imenso. Primeiro,
e pela parte da viticultura, que é uma coisa também excepcional e que não temos a percepção disto em Portugal. Nós, em Portugal, somos o país por hectare que temos mais diversidade de castas. O primeiro país com maior diversidade de castas é a Itália. A Geórgia, aparentemente, aparece agora assim como 500 castas, mas ainda para terminar. E depois temos Portugal. Isto deve-se a que no último glaciar, na última pequena idade do gelo, o sudoeste da Península Ibérica não esteve debaixo do gelo. E, portanto, isto leva-nos a ter castas autóctones, depois cruza com as que vêm do Médio Oriente e temos uma quantidade de castas enorme. Parece que não estou a responder à tua pergunta. Mas isto para dizer que depois temos outra coisa, é que durante muitos anos, ao contrário, se calhar, na Alemanha tem o caso paradigmático, que destruiu muito do que tinha de castas, porque fez uma seleção do que foi entendido para aquele momento do melhor. Mas como já vimos durante esta conversa, o que é o melhor no momento pode não ser o melhor noutro. Portanto, ainda bem que não fizemos essa destruição, se calhar por falta de recursos na altura. O que eu vejo agora, do ponto de vista de viticultura de castas, é um aproveitamento das, se calhar, de castas menos conhecidas. Por vários motivos. Primeiro, andamos sempre à procura da next big thing, porque atualmente anda sempre à procura de uma coisa nova, as revistas, por aí fora. Segundo, estamos à procura, se calhar, de uma perfil de vinhos diferentes, mais ligeiros. Estou a falar em vinho do Douro. E depois também a questão do aquecimento global. Poderemos ter aqui temos muitas soluções. Eu penso que não existe nenhuma região no mundo em que haja uma autorização tão grande de castas como no Porto. No Porto são 115 e no Douro são mais 5, que são, não interessa, mas são 120. Estás sem som? Não, não estou a ouvir. Não, estou. Estava a Tá dizer que bem. são autorizadas. Sim, exatamente, são autorizadas. Portanto, isto é uma coisa incrível. O que é que eu vejo no vinho do Porto, no momento atual de alterações, os vinhos são mais secos atualmente. Procura-se também, e isto leva também a que os vinhos tenha havido desde 2018, desde 2019, janeiro de 2019, que os vinhos das categorias standard podem só ter 18% de álcool em vez de 19% de álcool, para ver como é que se são estáveis e como é que evoluem. E, portanto, se temos menos álcool, também podemos ter menos açúcar no vinho. Isto podemos pensar, isto é interessante para os consumidores que não querem tantas calorias. Por outro lado, também pensamos como é que o gin tem uma explosão à volta disto. Enfim, mas isso podemos. Aí é uma questão comercial. Mas pensaria um bocado nisto. O que é que eu vejo? O vinho do Porto, a evolução do vinho do Porto é a diminuição dos grandes volumes, uma concentração na qualidade, em vinhos de preço mais elevado. Também desde janeiro deste ano surgiu uma nova regulamentação em que temos categorias de brancos e tawnies com 50 anos de idade, portanto, indicação de idade. Temos os VV, Very, Very Old, ou VVO, ou W, que são vinhos que não têm uma data indicada, mas têm de ter, pelo menos depois na prova, uma idade parente de 80 anos. Portanto, isto tudo mostra que há aqui uma evolução à procura da qualidade. Acho que estamos a viver um tempo extraordinário de sermos as pessoas que estamos a poder provar vinhos que foram guardados durante largas décadas, para não dizer em algum caso mais do que um século. E temos a oportunidade de provar estes vinhos. Portanto, o que é que eu vejo será o surgimento destes vinhos como, no standard, vinhos com menor doçura, um bocadinho mais fáceis de serem provados. Estou a pensar que há empresas que estão a lançar vinhos um bocado mais frutados, tanto no Douro, desculpa, no Porto,
tanto em tintos como em brancos, vinhos com uma vinificação mais típica de vinho de Douro, ou seja, acidez mais alta, menos doçura, mais fruta, vinificação menos oxidativa, mais controlada. Estamos a falar de vinhos, estou a falar dos vinhos comerciais. Sim. Nos outros, é mais ou menos isso que estava a dizer. Bem, e antes de terminar, queria que falasses da tua nova paixão, a Human Winery. O que é que estás a fazer, Bento? Certo, portanto, esta gravação está a ser feita em novembro. Eu penso que não há aqui problema em dizer isso, não é? Não, pronto. E também já estava dito. E em julho passado saí do IVDP. Porquê? Porque, exatamente por ter surgido aqui uma oportunidade de criar uma empresa de capacitação de pessoas de grupos minoritários para a sua inclusão no mundo do vinho e da hotelaria. Isto será feito, esta capacitação das pessoas será feita em dois momentos diferentes. O primeiro será feito através de uma formação online das pessoas e o segundo momento será uma formação in loco, em função, pode ser num hotel, pode ser enoturismo, depois mais tarde eventualmente até enologia, sabe-se lá, por aí fora, mas a ideia será que fiquem nos nossos parceiros e que tenham inclusão. Isto porquê? Porque acreditamos que o mundo será um lugar melhor se todos tivermos um lugar, será um lugar mais rico também por causa disso e até para as empresas será mais interessante se isso acontecer, mas também não queria demorar tempo demais, que acho que já me estendi demais. Não, nunca te estendes, porque é sempre uma delícia ouvir o teu conhecimento e poder partilhar com quem nos ouve, é certamente rico. Obrigado. Obrigado, Helder. Saúde ao vinho do Porto, a quem nos ouve lá em casa. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, também é importante. E muito sucesso para a Human Winery. E já sabes, no que eu puder ajudar, também estou aqui. Muito obrigado, Helder. Obrigado, até breve.